Questões de navegação, prova simulada para piloto comercial de helicóptero, treinamento para a ANAC. Uma aircraft está mantendo proa magnética de 10 graus e o ADF indica Mike 150. Em relação à aeronave, a estação está a sudeste. O ADF é um receptor que serve para sintonizar estações de NDB. ADF é um receptor que serve para sintonizar estações de NDB. Quando o altímetro é ajustado para 1013,2 HPA, é obtida a altitude pressão. 1013,2 hectopascais é obtida a altitude pressão. O nível de voo de uma aeronave é dado pela distância vertical medida a partir do nível de pressão padrão. O nível de voo de uma aeronave é dado pela distância vertical medida a partir do nível de pressão padrão. A largura da faixa de um fuso horário no Equador é de 900 nautical miles. A largura da faixa de fuso horário no Equador é de 900 nautical miles. Uma projeção Mercator tem sua superfície gerada num cilindro. Uma projeção Mercator tem sua superfície gerada num cilindro. A difícil plotagem dos pontos é considerada como uma das desvantagens da projeção Lambert em relação a Mercator. Então, a difícil plotagem dos pontos é uma das desvantagens da projeção Lambert em relação a Mercator. Altitude-densidade é a altitude de pressão corrigida para a temperatura num determinado nível. A altitude de pressão corrigida para a temperatura num determinado nível chama-se densidade. Então, altitude-densidade é a altitude de pressão corrigida para a temperatura num determinado nível. Em uma projeção Mercator, a rota loxodrômica é representada por uma linha reta. Em projeção Mercator, a roda loxodrômica é representada por uma linha reta. O método de navegação na qual a posição da aeronave é obtida através de satélite chama-se navegação por GPS. Fatores capazes de modificar uma TAS são FL, IAS e temperatura. Fatores capazes de modificar uma TAS são FL, Flight Level, IAS e temperatura. O ângulo formado entre a linha norte e sul da bússola e o eixo longitudinal da aeronave chama-se proa-bússola. O ângulo formado entre a linha norte e sul da bússola e o eixo longitudinal da aeronave chama-se proa-bússola. Um fuso horário abrange uma faixa de 15 graus de longitude. Fuso horário, longitude. Fuso horário, longitude. Então, um fuso horário abrange uma faixa de 15 graus de longitude. A projeção que tem como característica a perfeição nas áreas projetadas chama-se Lambert. Lambert tem a perfeição nas áreas projetadas. O ângulo formado entre rumo e proa denomina-se correção de deriva. Ângulo formado entre rumo e proa, correção de deriva. Uma das vantagens da projeção Mercator é a fácil construção e plotagem. Então, a fácil construção e plotagem é uma das vantagens da projeção Mercator.